vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Dá um tom. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem para ficar, vem para morar no meu coração, ó Cristo. Amado Deus, nosso querido Pai que estás no céu, todo louvor e gratidão seja dado ao Senhor da glória. Estamos na tua presença, ó Deus, reunimos aqui para adorar o teu santo nome. Ó Deus, só tu é digno de toda honra, todo louvor e toda gratidão. E nós agradecemos a tua bondade, pedimos que o Senhor venha reforçar nossa coragem, estendendo as tuas mãos. Nós viemos aqui, Senhor, te adorar, te amar, Senhor, falar contigo, Pai, e estamos a repreender todo e qualquer espírito errado, todo e qualquer espírito incorreto. Nós repreendemos e pedimos que o anjo do Senhor tome controle, abençoando o andamento da reunião. Nós encomendamos na tua mão para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 333, Mi maior. Glória a Deus. Tem um cântico para a irmã? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícia que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar, a quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então serás bendito o nome de cristão.
que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a Deus será. Amém. Glória a Jesus para sempre. 334, Sol maior. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com tuas mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mudo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Lá perto do tanque de Betesda, um paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, do paralítico se compadecer. Ele disse pra ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Ele disse pra ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mudo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Jesus passava por Jericó, e um cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta e alguns queriam interromper. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Jesus disse: tua fé te salvou, e na mesma hora ele passou a ver. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mudo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mudo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Amém. Irmão Pedro. Louvado, graças a Deus para sempre.
Nosso Deus, nosso Pai, querido Deus, te agradecemos Amém. por mais uma vez estar presente Aleluia. aqui, Senhor. Oh, grandioso, maravilhoso Deus, que venha Glória nos a abençoar nesta noite, Senhor. Graças a Deus. Peço que o Senhor tome domínio desse culto, Pai Assim Santo. seja. Venha abençoar cada um dos teus filhos que aqui estão, Oh, para Deus louvar, bendito. te engrandecer o teu santo nome, Pai. Glória. Ó Deus querido, venha abençoar também as ofertas que vai ser levantadas Assim agora, seja. Pai. Que tudo que é feito aqui é tudo para a Amém. tua obra, Senhor. Amém. Venha dar mais força, mais coragem, mais ânimo para nós te louvar, Senhor. Ó Deus. Ajude cada um dos teus filhos e abençoe. Em nome do Sim, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Sol. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, graças a Deus. A irmã canta já ou espera o irmão Celso? Pode cantar? Irmão Celso e a irmã Eliane são lá de São Paulo. Para lá de São Paulo. Estão aqui nos abençoando. O irmão Celso já pode vir daqui a pouquinho, né? Já continuar a cantar com nós um pouco. Deus abençoe. Vamos dar as nossas mãos, levantá-las para o céu. Vamos declarar bem alto: vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória
A vitória é de quem? A vitória é nossa. Deus vos abençoe. O ministro Celso Roberto continua aqui com os cânticos e também uma palavra para nós, né? Fique à vontade. Deus abençoe, sua querida. Deus os abençoe, amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação grande podermos estarmos com os irmãos aqui. E o irmão diz assim, né? O irmão veio trazer bênção, né? Está nos abençoando. Eu digo que isso é recíproco. Se simplesmente eu tivesse ido embora hoje mesmo pela manhã, o pequeno tempo que nós tivemos ali em sua casa, e pequeno tempo relacionado a espaço de horas, né? Dizendo assim, mas olhando para o outro lado, foi um grande tempo. Amém. Louvando ao Senhor, falando das Sagradas Escrituras, daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos feito. Então isso se torna de grande valor. Amém. De grande valor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãs tocadoras, para os irmãos que estão assentados, para o irmão ali que abriu o tabernáculo, que esse está sendo os últimos cultos nossos aqui nessa terra. Verdade. Está chegando o último hino da irmã tocar, das irmãs tocarem. Está chegando o último dia, irmão, de se abrir, e vai chegar um momento como aconteceu na arca. Quando forem procurar, não haverá mais tempo. O tempo não será mais. O profeta pregou uma mensagem: Deus não julga o homem sem antes adverti-lo. E as advertências têm sido desde a década de 40, 30, 40, 50, até 65. Mas o profeta morreu. Mas o mesmo Espírito que estava no profeta desta era, hoje está falando através do seu povo. Aleluia. O profeta disse: Deus não tem outros olhos. Isso o irmão Brana. Deus não tem outros olhos. Deus não tem outros pés. Deus não tem outros ouvidos. Deus não tem outros olhos. Deus não tem outra boca. Então, graças a Deus em saber. E o profeta sempre diz: Deus sempre tem uma testemunha ali para falar, aleluia, para pregar ao povo com a sua vida. O irmão Brana disse: viva o seu sermão. Porque, irmãos, as pessoas já estão assim saturadas de crentes. É difícil hoje, irmãos Walter, irmãos, você querer evangelizar alguém não está fácil. As pessoas estão saturadas. O que elas querem ver é Jesus em pele. Aleluia! Deus em carne humana. O maior evangelismo hoje é nós mostrarmos realmente que Jesus Cristo está em um povo. Uau. E isto Ele está fazendo nesses dias. A sua palavra está vindo, Deus está modelando um povo para isto. Mas nós vamos cantar aqui e depois nós vamos meditar um pouquinho nas Escrituras antes de nós lermos, né? E nós vamos cantar então. O irmão Oswaldo pediu para nós cantarmos. Nós dirigimos hinos por um bom período de tempo, né? E vamos relembrar aqui alguma coisa. Vamos cantar o hino de número 110. Hino de número 110. É Sol maior, irmão, por favor. Acho que pode dar um mi. Pode dar um mi. Isso. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o 113, que é Sol maior. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim, e os sinais seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: tá aí os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no
no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Aleluia. Nele está a nossa fé. Amém. Poderoso Ele é. Louvado seja o Senhor. Nós vamos nos colocar de pé, vamos ler as Escrituras, meus amados. E vamos ter uma pequena meditação. Hoje é um culto de oração. E nós não vamos esticar muito tempo. O irmão Oswaldo falou que eu poderia falar até meia-noite e depois a gente entrava em oração. Fazia uma vigília, né, meu irmão? Mas a gente se sente feliz de estar aqui. Eu sinto honrado de estar com esta partícula da noiva de Jesus Cristo e saber o que Deus está fazendo, o que Deus está trazendo para a sua noiva eleita nesses dias. Vamos ler Efésios capítulo 10, ou melhor, Efésios 6, versículo 10, tá? Efésios 6, no versículo 10 em diante. E é uma escritura bem conhecida dos irmãos, bem familiarizada, né? Efésios 6, versículo 10 em diante. Todos encontraram aí, irmãos? Então, vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto tudo, ou havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando, vou repetir, orando. Paulo, irmão Brana disse assim, disseram assim, irmão Brana viu aquela visão e perguntou: quem são aqueles? A visão lhe disse, a voz lhe disse: aqueles são de Paulo. Ele disse: se os de Paulo sobem, os meus também sobem, porque eu prego o mesmo que Paulo pregou. E o que Paulo disse aqui aos Efésios: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor nosso Deus, amém, nosso Pai amado, amém, nunca houve um tempo, Senhor, como este,
de nós estarmos tão íntimos do Senhor, ó Pai. Ó Deus. Estarmos tão perto do Senhor, ó Deus. Graças a Deus. Pai, nós sabemos que na história houve um navio chamado Titanic, em que os homens se vangloriaram, Ó Deus. os homens se jactanciaram, Pai querido. os homens se achavam poderosos, Senhor. sábeis e até mesmo invencíveis Senhor. no conhecimento, na ciência, Ó Deus. no materialismo, Pai. Pai querido. A ponto que quando este navio, na sua inauguração, foi feito uma afronta ao Senhor, dizendo: Deus. este nem Deus afunda. Deus bendito. Mas era um projeto do homem e era uma afronta para o Senhor. Meu Deus. Deus. E quando aquilo ali já estava se afundando, Senhor, quando estava afundando aquele Titanic, Deus. aquela banda que estava tocando rock and roll, Ó Deus. que estava tocando todo tipo de perversão mundana, Senhor, Pai. estava ali incluído. Quando eles perceberam, Senhor, Ó Deus. já era tarde demais. E aí então eles começaram a cantar ou a tocar a banda. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ó Deus. Quando já não havia mais salvação para eles. Aleluia. Quando tudo já estava já arruinado. O juízo já tinha sido decretado. Ó Senhor, houve uma arca. Ó Deus. E aquela arca nós podíamos dizer, o teu profeta disse que os demônios queriam destruir aquela arca de todas as formas. Só que aquele projeto não foi do homem. Aquele projeto não foi da ciência, Senhor. Aquele projeto veio do céu, veio do Senhor. E Noé podia bater no peito e dizer: esse aqui nem o capeta, nem Satanás afunda. Porque o projeto que fez esta arca, que projetou para que seja feita, foi Deus. Foi Deus. E quando a arca se fechou, já não havia mais tempo. Senhor, há uma arca da salvação neste dia sendo oferecida. É Cristo através da sua mensagem, Senhor. Não é uma igreja, não é uma religião, não é um sistema. Não, Senhor. É nós entrarmos em Cristo com desespero, Senhor. Em desespero, teu profeta pregou a mensagem, o sinal pela manhã, Senhor. Mostrou que nós deveríamos ter esse sinal, que nós deveríamos entrar véu adentro, que nós deveríamos receber esse Espírito Santo, não somente no Espírito, não, Senhor, mas receber o batismo do Espírito Santo lá na alma, Senhor. E quando foi à noite, Senhor, ele pregou a mensagem de desespero. Nem todos se desesperaram, nem todos entenderam, e assim está sendo nestes últimos dias. Nem todos estão se desesperando, nem todos estão podendo captar o que o Senhor está fazendo com esta noiva. Mas há um pequeno grupo, há um pequeno rebanho, porque o Senhor prometeu, o Senhor disse: não temais, ó pequeno rebanho, é do agrado do Pai dar-vos o reino. Fica conosco aqui nesta noite, Senhor. Não vou pedir para o Senhor vir, porque o Senhor já está aqui desde quando nós entramos. Então só pedimos com os discípulos no caminho de Emaús: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, queridos e amados irmãos. Eu estava lendo esta escritura ali. João pediu que nós dessemos assim uma salvação, uma pequena palavra, e me veio essa escritura. E eu vou ler, se vocês quiserem acompanhando aí, e nós vamos então comentando um pouquinho, para depois nós entrarmos em oração. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Se nós não fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, irmãos, nós não vamos suportar a hora que está por vir. Eu estava conversando com o irmão Oswaldo, o irmão Brana pregou a mensagem O Mundo Caindo em Pedaços. Eu não lembro que década, de 50 ou 60, que seja, mas naquele tempo
Mombrana já dizia que o mundo estava caído em pedaços, que todos os sistemas estavam falidos. Sistema político, sistema religioso, sistema monetário desde aquele tempo. Essas crises financeiras não vêm de agora, elas já vêm lá de trás. Verdade. A tendência, a Bíblia diz que um abismo chama o outro, e a coisa vai se afunilando, e a coisa vai se apertando, enquanto Deus está tratando com a sua noiva em particular, assim como Elohim visitou a tenda diretamente com Abraão e Sara. Ele contou segredos que somente Abraão e Sara sabiam. Não tinha nada a ver com Sodoma, nada a ver com Gomorra, porque lá o mundo nacional já tinha lá, o Mombrana chega a dizer, um tipo de Oral Roberts e Billy Graham para eles. Mas para Abraão, que é um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo, neste mesmo tempo, Elohim, o grande Deus, através do seu Espírito, através da manifestação do Filho do Homem, tem trazido uma mensagem restauradora, não somente da fé apostólica lá atrás. Como diz o irmão, nós não cremos no profeta, nós cremos nos profetas. Amém. No qual ele está incluído, porque a nossa fé ela está baseada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, nós temos que nos revestir, irmão, neste tempo final, desta armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados. Porque naquele tempo, no Velho Testamento, Israel, um tipo da igreja, Israel lutava contra a carne, contra o sangue. Era exércitos, era guerras e mais guerras. Então a luta era diferente. Só que hoje não, hoje nós não temos que lutar, nós não temos exército para nós brigar contra ele por causa da nossa fé, por causa do nosso Deus. Nós não temos, não precisamos pegar uma espada, pegar uma arma para defender a nossa fé. Só que hoje é uma luta pior, porque esta batalha hoje, o nosso campo de batalha, diz o Mombrana, a maior batalha jamais pelejada, é a nossa mente, é a nossa cabeça, é a nossa mente. Satanás vem e tenta colocar dúvida nas nossas mentes, ataca de todas as formas, pressão de todos os lados, flechadas de todos os lados. Mas graças a Deus, irmão, aquele que não tem a mensagem na mente, mas tem a mensagem no coração, ele já está selado. Ele não se importa com quem quer que diga, com a oposição, que aquele que fala, não. Porque ele pode dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Nós podemos dizer isso, eu sei em quem eu tenho crido. Graças a Deus. Aí Paulo diz então, continuando aqui, meus amados, que nós temos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Vai ver que Paulo já está levando para a coisa espiritual. Ele diz, não é mais contra a carne, contra o sangue, não. Já é a hostes espirituais da maldade. Nos lugares, aqui tem até um diferencial aqui na escritura, dá um ênfase, lugares celestiais, isto é, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nunca teve um dia mau como este. Nunca teve um dia mau como este. Perguntaram para o irmão Brana, se você tivesse que escolher, o senhor tivesse que escolher, qual tempo que o senhor escolheria para viver? O irmão Brana disse, agora. Amém. Agora, se fosse escolher agora. E disse, mas por que o senhor escolheria agora? Porque esse é o pior tempo de todos os tempos que já houve. Mas espera aí, irmão Brana, mas por que então que o senhor está dizendo isso? Não, porque é o pior tempo para se viver, mas por outro lado é o melhor tempo, porque é neste tempo que Jesus vem. Amém. É nesse tempo que Jesus vem. Aleluia. Os apóstolos, os profetas, o irmão Brana diz isso, eles desejaram estar no nosso dia, eles desejaram ver o que nós vemos, o que Deus tem revelado através do nosso profeta, o que Deus tem esclarecido para nós, coisas que estavam ocultas, estavam escondidas dos sábios e entendidos, que eles não podiam entender, que jamais passariam em vossas mentes. Os profetas, os apóstolos, por isso que teve vindo esse período das eras, depois que a igreja caiu lá no princípio,
A primeira noiva veio ali através de Paulo e no decorrer das eras ela caiu. E Deus teve que mandar os reformadores. Até o tempo que chegou a hora que Deus tinha que enviar um profeta. Porque Deus não queria algo reformado. Sim, foi até então, por enquanto, vamos dizer assim, circunstancialmente. Porque o que é uma restauração é diferente de uma reforma. O irmão vai reformar a sua casa, não vou reformar a casa. Ah, vou reformar, então vou tirar essa porta, vou colocar uma porta diferente. Eu vou tirar aquela janela, vou colocar uma janela diferente. Eu vou arrancar esse piso, vou colocar um piso diferente. Eu vou tirar esse telhado. Isto é uma reforma, certo? Mas uma restauração não. Uma restauração é levar ao estado original. Quando Eva e Adão caíram lá no princípio, que a queda do homem aconteceu, o diabo entrou, e Satanás achou que ele estava com vantagem, Deus disse para ele: eu vos restaurarei. Amém. Eu vos restaurarei. E depois ele diz, lá na frente, já no Novo Testamento: eis que Elias virá e restaurará todas as coisas. Aleluia. E o que é restaurar? É levar ao original. Amém. Levar ao original. O que era o homem no princípio? O homem dominava, ele tinha domínio sobre a natureza. Ele estava ali dominando tudo. Porque Aleluia. a vida eterna, ele tinha o título da vida eterna. E quando o homem caiu, esse título da vida eterna, ele voltou para a mão do Criador, que o diabo tomou conta. E Éden é lugar de delícias. Então aquele Éden foi fechado ali, e esse lugar se tornou, este mundo se tornou o Éden satânico. Bom, Bruno pregou esta mensagem, o Éden satânico. Mas só que Deus tinha prometido que restauraria e restauraria este Aleluia. Éden novamente. E ali, quando eles caíram, o que aconteceu foi tirado peles de um cordeiro para dar as vestimentas para ele. E nesse tempo, no decorrer das eras, sempre falando através dos profetas, porque veio o sacrifício de touro, veio o sacrifício de animais, até chegar o tempo do sacrifício perfeito do cordeiro de Jesus Cristo, porque aqueles animais, o que acontecia? Eles morriam, e cada vez por ano, no dia 10 do mês 7, sempre o sumo sacerdote, ele chegava ali e ele levava o seu sacrifício, e as pessoas ficavam aguardando, porque o sacerdote tinha que chegar ali e tinha que mostrar, apontar a cara, voltar ali para saber que o sacrifício foi aceito, e as pessoas se alegravam, mas eles voltavam a pecar novamente, porque a vida do inocente não podia voltar sobre eles, então eles se tornavam a pecar, e todo ano tinha que fazer aquilo. Mas vindo as sombras futuras, veio um cordeiro, que ele sinceramente, ele sangrou no Calvário, ele se esvaiu da sua vida, aleluia, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele disse: eu vou, mas o Pai vai enviar um Espírito que ele vai vir em meu nome e vos encherá. E a partir ali do Pentecoste para cá, essa noiva tem procurado se revestir desse Espírito, porque aquele que é nascido de novo, disse João, não peca. Amém. Mas como não peca? Aquele que é nascido de novo não peca. Glória. Porque Paulo dizia em Romanos 7, as coisas que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer, eu não faço. Aquilo que eu devo fazer, eu não consigo fazer, em outras palavras. Mas em Romanos 8 ele vai e diz assim: mas nenhuma condenação há. Por que, Paulo? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque eles tiveram um novo nascimento, eles foram selados. Aí nós vamos e levamos para o vagão, que o irmão Brana disse. Quando o vagão é selado, nada pode romper aquele selo, até que ele chegue lá no momento final, no seu destino final. E Deus, então, ele está selando esse vagão, Deus está selando esta noiva, Deus está trazendo esse pequeno grupo, este pequeno rebanho ao aprisco, debaixo das suas asas. Glória. Jesus uma vez chorou sobre Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quando que mata os profetas, quantas vezes eu tentei vos ajuntar como a galinha ajunta seus pintainhos. E o profeta, irmão, pregou duramente, o profeta chorava, clamava, sofria, porque ele pôde ver que ninguém podia, muitas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas nesse tempo final, ele disse assim, na mensagem de dores de parto, ele diz assim: Deus levantará homens, virão homens que darão sentido a isso aqui, porque o homem, ele é o agente de Deus, diz o profeta. Amém. Deus sempre usou o homem, ele é um agente de Deus, e o profeta diz assim: ele é a roupa que Deus veste, se ele estiver com uma palavra. Aleluia. Se ele tiver com uma palavra. Agora aqui, vamos voltar aqui, queridos. Vamos voltar aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Graças a Deus, nós temos cingido os nossos lombos com a verdade, irmãos. Amém. Nós temos por quê? O que Jesus disse, que o Espírito Santo viria e vos guiaria em toda a verdade. Amém.
o Espírito Santo viria e vos guiaria em toda a verdade. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vocês já viram o soldado, quando ele coloca aquela couraça no peito ali, aquilo ali é um sistema de defesa, é como se fosse hoje um colete de um policial, que vocês veem, eu usei muito tempo aquilo ali, a prova de balas. Então seria o que? Para defender da lancetada do inimigo. Que nós possamos, amados irmãos, nós possamos revestir dessa couraça da justiça. Amém, porque o Senhor, Ele é justiça nossa. Glória. Ele é justiça nossa. Então essa couraça possa estar no nosso coração colado, irmão. Nem um espaçozinho. Porque a partir do momento quando Satanás vier tentar atingir o nosso coração, atingir o nosso sentimento, essa couraça vai nos proteger disto, para que ele não nos atinja. Aleluia. Graças a Deus. Verdade. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós não estamos com os nossos pés procurando, como dizia um querido, amado irmão, nós não estamos como um cachorro que cai do caminhão de mudança. Você já viu um cachorro, quando cai do caminhão de mudança, ele fica sem rumo. Ele fica procurando, ele caiu, ele fica procurando para que rumo que ele vai. Não, 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 não. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue-me. Graças a Deus. Então nós temos tido este evangelho na totalidade da palavra que o nosso profeta trouxe para nós. Deus, através desta pele humana, trouxe isso para nós. Aleluia. O ministério de Apocalipse 10:7, a manifestação do Filho do Homem, São Lucas 17:30, em que o mundo não pode ver, está oculto a ele, mas a noiva pôde entender. Quando o profeta pregou, eis que está aqui quem é maior que Salomão, ele não estava dizendo naquela mensagem que ele era o Cristo, mas que aquele Cristo que se manifestaria, estava ali manifestando naquela carne humana, aleluia. Ele estava trazendo isso para os dias, eles não puderam entender, como não entenderam lá atrás. Não entenderam lá atrás, quando Jesus estava lendo sobre o profeta Isaías, e ele fechou o livro e ele disse assim, hoje se cumpriu essa escritura. Amém. Eles não puderam entender isso. Quando o Mombrana leu aquilo ali, eles também não puderam entender isto. Não puderam entender. Mas nós temos entendido isso. O que eles fizeram com a palavra? O que eles fizeram com o Filho do Homem na sua primeira manifestação? Eles crucificaram a palavra, eles maltrataram a palavra, eles cuspiram na palavra. Os religiosos daquele dia cuspiram na palavra. Maltrataram a palavra e crucificaram a palavra. O Mombrana diz que neste dia Jesus Cristo foi colocado para fora de Laodiceia. Verdade. Foi colocado para fora, irmãos. Foi colocado para fora. Me permita aqui, queridos irmãos. Será também que o William Branham tem sido colocado para fora de muitos tabernáculos, de muitas igrejas, dizendo ser da mensagem? Será que também não estão crucificando a palavra nos dias de hoje? Será que não estão fazendo isso também? Mas graças a Deus, irmão, que nós podemos ver, o colírio caiu nos nossos olhos, nós podemos entender que se o irmão Brana teve aquela visão, que a primeira noiva que passaria nos dias de hoje novamente, se ele pudesse ver, ele ia se alegrar, porque ele sabe que teve um pequeno grupinho que realmente não saiu da fila. Amém. O profeta disse, não saia da fila. Ele disse que ele viu umas mocinhas ali, que elas estavam saindo da fila. Ele disse que aquela fila de mulheres ali representava as igrejas. E ele viu algumas que saíram da fila. Será que não tem algumas igrejas aí que saíram da fila? E a advertência do profeta, não saia da fila, porque ele viu que aquelas lá que saíram da fila, elas estavam caindo num abismo. É verdade. Estava caindo num desfiladeiro, e ele desesperou. Porque foi o tanto que eu preguei, o tanto que eu expliquei, o tanto que eu falei, mas é isso que tem produzido. Elas estavam nuas, aquelas que representavam as nações, as igrejas. Elas estavam nuas. O que é nua? Nudez espiritual. Verdade. Não tinha vestimenta. Como eu estava conversando hoje pela manhã, eu gosto muito dessa expressão e não enjoo de falar ela. O profeta disse, Senhor, deixa eu vestir a tua noiva com a palavra. Aleluia. A vestimenta da noiva é a palavra. Por isso que o William Branham trouxe a palavra. E como a palavra foi rejeitada lá atrás, a palavra seria rejeitada no dia de hoje. Só que teve um pequeno grupo que aceitou a palavra lá. Porque até então, enquanto nos dizia que Jesus era Belzebu, que era o maioral dos demônios e tudo outro, Pedro olhou para ele e disse, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Amém. Tu és o Cristo. Então muitos aí que defendiam o profeta,
Fizeram até vídeos do profeta, documentário do profeta. Hoje falam que ele é um demônio, que ele é um falso, que ele é um enganador. Veja a situação que está isso aí. Então alguém poderia dizer o que fosse de Jesus, mas nós somos, há um hino que diz que nós somos a semente do sangue daqueles irmãos que foram para as arenas, porque eles sabiam quem ele era, os irmãos. Eles sabiam quem era Jesus. As pessoas podiam falar o que fosse, esse aí é um daqueles, eu sou sim. Eu vou alegre, uma vez eu vou te jogar, é só você negar a Cristo. Eu não li ainda muitas coisas das histórias da igreja, do que aconteceu, dos mártires, mas eu vi um irmão, um pastor, dizendo que uma certa vez, quando em um momento em que eles estavam pegando os cristãos e jogando nas arenas, vinha um soldado e apanhava então ali um cristão e jogava. Vinha outro soldado, pegava outro cristão e jogava. Aí de repente um soldado estava vendo aquela cena e disse: para. Mas por quê? Não, porque agora sou eu. É eu que vou me jogar lá embaixo. Aí, mas por quê? Ele falou: não, porque eu estou vendo que quando você joga uma dessas pessoas, que eles caem lá embaixo, eu vejo algo saindo deles e subindo lá para cima. Aleluia. Eu vejo algo sobrenatural acontecendo. Então, tem algo nisso aí, aleluia. Amém. Enquanto muitos dizem: isso aqui é falso, isso aqui é mentira, isso aqui é uma luz, isso aqui é um reflexo de luz, nós sabemos muito bem, isso daqui, o murmurando, isso é um anjo de pacto que guiou Israel lá no deserto. É o mesmo anjo que veio nesse dia, que se permitiu tirar uma foto com o profeta desta era, gente. Olha que privilégio. Privilégio Deus vir tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto com o meu profeta. Eu vou tirar uma foto com o meu servo. Aleluia. Então nós não temos isso aqui como uma idolatria, não. Nós temos isso aqui como um testemunho. Aleluia. Um testemunho de fé nossa. Nós sabemos muito bem direcionar essas coisas. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória, Senhor Jesus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ô, irmão, nossa fé é inabalável, irmão. Nossa fé não muda não, irmão. Podem falar o que quiser. Vem, eu vou fechar o tabernáculo. Pode fechar. Porque essa Bíblia aqui e essa mensagem aqui são papéis. Essa Bíblia aqui, isso aqui são papéis. Nós damos graças a Deus que o diabo fechou a Bíblia nas eras negras, na era de Tiatira. Satanás mandou queimar as Bíblias, ninguém podia ler, a era negra das trevas, a Tiatira era negra. E ali então a Bíblia passou a estar no número do rol dos livros proibidos. Era proibido se ler a Bíblia, somente o catolicismo romano que podia ler, ele lia em latim e ainda ninguém podia compreender, somente os homens que estavam lá em cima. Para que ela não chegasse até os eleitos, Satanás já estava tentando cruzar esse trajeto, porque ele sabia que lá na frente Deus ia levantar um homem, que Deus ia abrir o livro para ele, Deus ia abrir o entendimento para ele. Aleluia. A ponto que ele disse assim: a Bíblia se tornou nova depois dos selos. E ele diz assim, quando os selos se abriram e perguntaram para ele sobre os trovões, no parágrafo 277, da mensagem Desvelar de Deus, ele disse: está tudo ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que era aquilo, os trovões. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair desta palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Aleluia. Ele sempre fará assim. Glória a Jesus. Irmão, o irmão Brano era escriturístico. O irmão Brano não saía da Bíblia. Êxodo capítulo 14. Olha aqui o que Moisés veio aqui. Êxodo capítulo 14. Vê a trajetória de Israel. 14 e 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel e se retirou. Deixa eu colocar o óculos aqui, que agora ficou meio... Eu não sou muito chegado em óculos, não. Eu falava que óculos era para velho, então agora já chegou o meu tempo, né? Aí, vê aqui o que diz as Escrituras. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Aquele anjo ali do pacto, o irmão Brando disse que é o anjo do pacto, é o que guiava Israel.
14, 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era trevas para aqueles, e para estes, isto é, para o israelita, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha o que o irmão Brando diz aqui, que eu acabei de ler, que Deus cega uns e clareia para outros. O irmão Brando era cristurístico. Então, irmãos, essa coluna de fogo que guiou Israel no deserto, que foi fotografada, que aparecia nas reuniões do irmão Brando, ou várias outras fotos que foram tiradas. Essa coluna de fogo, este anjo, ela guiaria cada eleito, irmão. Cada eleito. Por isso, nós somos muito agradecidos a Deus. Amém. Por não ter nos deixado enganado nesse tempo de trevas. Amém. De trevas espirituais. Todo tipo de espírito que tem entrado dentro dessa mensagem, todo tipo de coisa que tem acontecido. Mas nós não estamos assim, não. As nossas vendas elas caíram por terra. Amém. Aleluia. Nós não temos cataratas espirituais. Amém. Não, Deus nos curou de todas as coisas. Amém. Deus esclareceu nós de todas as coisas. E quanto mais, o irmão Brando disse que quanto mais o tempo passa, o que ele faz? Ele acrescenta luz sobre luz. Amém. Luz sobre luz. Uma nova revelação. Não, Deus não dá uma nova revelação. Deus apenas acrescenta mais luz naquilo que ele já te mostrou. Amém. Porque se ele der uma nova revelação, ele vai estar anulando aquilo lá atrás. A sua obra não seria perfeita. Não. Deus dá uma revelação e ele vai clareando aquilo. Amém. Eu me sinto tanto feliz, irmão, de quando eu vou na casa das pessoas, como estou agora na casa do irmão Oswaldo. E ele disse, irmão, a mensagem se tornou nova para mim, meu Deus do céu. Amém. Parece a gente, eu estava comentando com ele, ainda a irmã Linda ainda deu risada. Às vezes você pegava uma mensagem do irmão Brana, muitos anos atrás, e você lia ela inteirinha para achar, às vezes, uma frasezinha ali para você sublinhar. Aí você via a mensagem, depois de tempos lá guardado, e falava, acho que eu nunca li essa mensagem. Deixa eu ler, começa a ler. Aí você, na primeira parte, você já começa a grifar. Passa 2 páginas, você começa a grifar. Passa outra, você começa a marcar. Aí, pensei que eu tinha lido essa mensagem. Aí quando você chega bem lá na frente, tem um marcadinho lá. Você fala, meu Deus, de tudo que eu estou vendo aqui lá atrás, eu só vi isso. Só tinha, de tanta coisa que tem aqui, foi só isso que eu pude enxergar. É uma nova revelação, não. É Deus abrindo o entendimento do seu povo. Deus desvendando ao seu povo a sua palavra para esses dias, irmãos. Deus desvendando. Graças a Deus, irmão. Eu me sinto feliz, irmão. Se tem uma pessoa agradecida, sou eu, irmãos. Amém. Eu me sinto feliz, eu me sinto agradecido, porque Deus não nos deixou enganado. Amém, amém. Porque nós podemos ver quando em Apocalipse diz que os vossos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Graças. Então o meu nome estava lá, o seu nome estava lá. Aleluia, não tem como. Ele teria que tratar conosco no decorrer desses tempos. Deus teria que tratar conosco, não tinha para onde nós corrermos, irmãos. Você pediu para ver essa mensagem? Você pediu para crer nisso? Não pedi para crer nisso. Mas na presciência de Deus, na eleição, Ele nos viu nisso, irmãos. Aleluia. Nós estávamos lá. Eu disse para o irmão Oswaldo, os seus filhos já estavam em você, já estavam no seu lombo. Simplesmente, eles são atributos seus, saiu de você. E o irmão Brando disse que os filhos de Deus, eles saíram de Deus. Amém. E eles saíram de Deus e eles voltam para Deus. Porque o irmão só vai subir o que desceu. Eu falei, graças a Deus. Porque eu ouvi o grito da águia. Eu ouvi o grito da mensagem do dia, eu ouvi o grito da restauração, eu ouvi o grito desta revelação deste dia. E você também ouviu. Amém. Amém, amém. Você também ouviu. Então, queridos, que Deus continue abençoando vocês grandemente, meus amados. Ficai firmes, calce o capacete, ou melhor, coloque o capacete. O capacete é para proteger a cabeça. O capacete da salvação é para proteger a cabeça. Porque Paulo tinha esse capacete, porque ele disse, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo.
Paulo podiam falar o que quisesse dele, acusar ele, falar coisas dele. O diabo podia falar na sua mente, como tentou falar na mente do irmão Branham, quando ele perdeu a sua filhinha e sua esposa. Mas o diabo, ele foi somente lá na mente. Porque, sabe, irmãos, quando você vai fazer uma casa, uma fundação, ou quando você vai fazer um edifício, vamos dizer assim, não digo nem a casa, mas o edifício, eles têm aquele bate-estaca. Eles têm aqueles bate-estacas, vocês já viram, vai batendo aquela estaca, vai batendo, 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 e vai até onde? Alguém pode me responder, até onde vai aquela estaca? Até chegar onde? Rocha. Até chegar na rocha. Até chegar na rocha. Na rocha, na pedra. O que Jesus falou para Pedro? Veja que isto é Pedro. Sobre esta revelação, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Aleluia. Então, o diabo foi batendo na mente do irmão Branham, foi batendo, mas chegou lá dentro no coração dele, na revelação dele, sabia quem ele era, porque o diabo não sabia que ele cria que Deus existia, mas ele falou, tá vendo, Deus não te ama, olha lá, você ora por tantos, câncer cai na plataforma, curas acontecem, Deus não ouviu a sua oração, tentou o irmão Branham, só que ele foi batendo, mas quando chegou lá na rocha, quando chegou lá em Cristo, algo lá de dentro borbulhou da sua alma, aleluia. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, para trás de mim, Satanás. Amém. E isto é a fé do eleito, irmão. O diabo, ele está fazendo a mesma coisa. Aí é você aí, ó, ele vai batendo aí, você tá nisso aí, a sua família nada, o seu vizinho nada, o seu amigo do emprego nada, aqueles amigos que você amava na denominação lá, tanto gostava, não tá aí, você tá sozinho não. Eu li hoje de manhã lá, nós lemos a escritura lá de manhã em 1 Reis, sobre quando Elias, ele estava ali no pé de Zimbro, e haviam matado todos os profetas de Israel, acabado com tudo, Jezabel acabou com tudo, e você vai ser o próximo. E ele correu, ele ficou no pé de Zimbro. Depois ali o anjo foi lá, os corvos foi lá, deu água para ele, deu comida para ele. Depois ele saiu dali, foi para a caverna, veio o vento, veio a tempestade. Aí veio uma voz que falou com ele ali e disse assim, Elias, não se preocupe. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, não se dobraram diante de tonteria, diante de tantas coisas. Você não está sozinho. Então esta noiva não pensa que é só nós aqui, irmão. Tem gente na Bahia, tem gente no norte, no nordeste, na África, nos Estados Unidos. A noiva está esparramada, mas ela está unida com isso aqui, irmão. Ela está unida com isso aqui. O diabo pode fazer o que quiser, pode bater a estaca, pode falar, seu filho está desviado, seu filho está fora, não tem problema. O irmão Branham disse que aquela hora vai chegar. Aleluia! Aquela hora vai chegar, que quando Deus terminar essa obra-prima, como Michelangelo terminou essa obra-prima, e ele bateu, ele disse, fala Moisés. Ele disse, Deus está criando hoje a sua obra-prima. Ó Deus. E não sei se vocês já viram uma obra-prima, quando vai se construir, fazer uma estátua, ou mesmo um quadro, uma pintura, o que acontece? O camarada não fica ali pintando para todo mundo ver, não. Ele está ali em particular. Ele está fazendo o desenho, e quando termina o que ele faz, ele cobre com o véu. E aquilo ali só é revelado depois que termina. Deus tem coberto esta noiva com o véu da palavra. Aleluia. Deus está terminando, irmãos. Deus está terminando. Vai chegar uma hora que ele vai tirar aquele véu, assim, da minha noiva está pronta. Agora sim ele vai lá para a galeria de arte, lá nas galerias celestiais. Vou colocar ela lá, porque ela vai ornar Jerusalém, a nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Graças ao Senhor. Então é isso que Deus está fazendo conosco secretamente, meus amados. Secretamente. Glória a Deus. Como nós nos alegramos com isso? Muito. Como nós nos alegramos com isso? Deus não vai escancarar, não, fica tranquilo. Eu gravei um videozinho da flor, irmão, viu ali, mandei pro irmão. Uma florzinha que estava ali no chão e aquilo me veio uma inspiração e eu olhei aquela florzinha, coisa mais linda. No meio ali de tantos ali, cascalho, pedrisco, sujeira, casca podre, folha de tudo quanto é coisa, aquele gramado, não se via nada, mas de longe eu observei e vi uma florzinha amarelinha, coisa mais linda. Quando eu olhei assim, falei, essa é a noiva. É cascalhos nacionais, é mentira, é acusação, é tudo quanto é coisa, é sistema de homem, interpretação barata da mensagem, mas a noivinha está ali brilhando, quietinha, separada. Aleluia. Eu cheguei até aquela florzinha e eu disse assim, olha, assim como essa florzinha está aqui,
separada, ela está fazendo a diferença no meio de tanto cascalho. Ela está fazendo a diferença. E eu abaixei e eu apanhei e disse assim, vai chegar uma hora que Deus vai chegar, e eu puxei aquela florzinha, ele vai apanhar ela e vai levar ela para casa. Aleluia. Ô, florzinha de Deus, você não sente feliz em saber que você é uma flor de Deus, você é a noiva de Jesus Cristo? Oh, meu Deus, que privilégio que nós temos, irmãos. Vale a pena nós crer num Deus como nós cremos, crer numa mensagem como nós cremos, como Deus tem trazido para nós. Glória a Deus. Oh, irmãos, como é maravilhoso falar das coisas do céu. Maravilhoso. Isso é muito bom, irmãos. Ótimo. Ali na casa do irmão Oswaldo, e ele falando, irmãos, como que é bom a gente sentar numa mesa e contar as bênçãos, contar as coisas, falar das coisas de Deus. Saber que nós estamos firmados na rocha, firmados em Cristo, que Deus tem feito conosco. E decorrer desses anos, irmão, estava até falando com a minha esposa, no caminho para cá, vindo para a igreja, como Deus vai guardando o seu no decorrer dos anos, vai guardando, muitas coisas você vai passando lá atrás, nem a gente entendia, nem a gente entendeu. O profeta ainda na criança, a voz falou para ele, não corrompas o teu corpo, não vende o seu corpo, não bebas, não fume, quando crescer eu tenho obra para ti. Talvez alguns podem ter tido um sinal, mas Deus não falou isso aí para nós, Deus não falou isso aí para mim, ó, você não corrompa, não, Deus não falou isso para nós. Só que tinha uma semente, chegava na hora certa, Deus ia ter que tratar conosco. Amém. Eu passei lá na denominação, sim, a casca foi boa, irmão. A casca, o irmão Breno fala na mensagem que a semente não herda com a palha, a casca, ela é apenas conservar a semente. Ela apenas conserva a semente. Vocês são da lavoura, pode me dar uma lição sobre isso? A casca, ela só preserva o arroz. Mas até quando? Até quando aquele milho vai ficar naquela casca? Porque a palha é para ser queimada. A semente de Deus, ela não é para ficar dentro de uma casca denominacional. A semente de Deus não é para ficar dentro de um engano religioso, não. A semente de Deus, ela é para sair para fora, porque o irmão Bruno pregou a mensagem, o tempo da colheita. E esta colheita já está, que nós estamos no tempo do amadurecimento, no tempo da colheita. Ele disse o profeta Joel, teria uma chuva seródia e uma chuva temporã, que seria uma chuva de ensinamento e poder. Ensinamento e poder. Então nós tínhamos recebido, Deus abriu o livro para nós, abriu a palavra para nós, abriu a mensagem para nós, está abrindo. Mas isso, o irmão Brana disse que não pode ter uma dinâmica onde não há uma perfeita mecânica. Se você pegar um automóvel, se você não regular ele, se as velas não estiverem boas, se os cabos de vela não estiverem bom, se alguma coisa não tiver, o carro pode ser zero, ele não vai funcionar. Tem que estar tudo em dia. Então eu posso ter a capa da mensagem do irmão Brana, pode ser uma capa mais linda que for, pode ser uma Bíblia mais linda que for, mas se as nossas vidas, se não estiver ajustado com esta mensagem, eu posso ser um pregador, vir aqui falar bonito, o irmão pode vir aqui falar bonito, seja quem quer que seja, mas se isso não estiver em nós, não estiver vivificado na nossa vida, não servirá para nada. Então o que Deus vai fazer nesta noite, porque Ele não fez ainda, muitas coisas não acontecem, o irmão Brana disse que é nós que atrasamos o rapto. Verdade. Os nossos pecados, os nossos erros atrasam o rapto. Ele diz isso, que na mensagem cedo, se eu não estou enganado. Nós atrasamos, então nós não queremos atrasar. A gente vai no casamento, quem sempre chega atrasado no casamento? É o noivo ou a noiva? A noiva. A noiva sempre chega atrasada. Ô irmãos, que nós não possamos ser esse tipo da noiva natural, não. Que nós possamos estar no nosso posto, chegar na hora certa, estar pronto. Que Deus não venha e nos apanhe em surpresa. O irmão Brana fala vocês sabem, fala de Romeu e Julieta. Ela sabia o momento e a hora quando o noivo chegou. Ele fala da prima órfã, que ela sabia o momento em que quando aquele menor de Chicago ia vir buscá-la e as outras podiam falar do que fosse dela, ela estava com as vestimentas corretas, as vestimentas da santidade correta. Aleluia. Ela tinha caráter, porque Aleluia. Deus vai vir buscar um caráter. Aleluia. Deus não vai vir buscar uma igreja de aparência, uma igreja lotada de Jezabéis pintadas e outras coisas mais. E esse modernismo dentro da mensagem se preocupa mais com telões, se preocupa mais com tantas aparências, mas nós não estamos precisando disso não, irmão. Isso faz parte, sim. Em parte sim, mas nós estamos precisando de conteúdo para transformar a nossa alma. É isso aqui que vai fazer a diferença na nossa vida. Louvado seja Deus. Isso vai fazer a diferença na nossa vida, irmão. Louvado seja o Senhor. Oh Deus, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós mesmos. Ajuda nós mesmos. Glória a Deus. É como o irmão falando, irmão, eu só quero ir no rapto. Eu não quero posição, eu quero ir no rapto. Eu quero ir no rapto. Julieta sabia, a prima órfã sabia, ela ouvia os rumores, ela ouvia os barulhos da carruagem chegando.
Ela ouviu o barulho das carruagens chegando e ela não estava ouvindo um som incerto. Ela não estava ouvindo um carroção. Momborna fala, um carroção. Momborna, de acordo com o barulho, você sabe o que tem dentro do carroção. Às vezes eu estou viajando assim e vejo aquelas carretas, vejo aquela batedeira e falo, essa carreta está vazia, não tem nada. É só barulheira. Quando você vê que o barulho está mais xoxo, fala, essa aí está carregada. Então nós estamos vendo muito barulho por aí. Não tem conteúdo, não tem nada. Isso quando não é barulho, é um microtério. É um microtério. Agora o irmão disse que o novo nascimento tem barulho. Senão é um natimorto. Senão é natimorto. A criança que não tem um novo nascimento, se ela não fizer barulho, a criança quando ela nasce, se ela não gritar, se ela não chorar, não acontecer nada, o médico tem que chegar e dar um tapa nas suas nádegas. O irmão disse, isso é o que tem acontecido. E ele estava falando lá para o seu povo. Porque não tem um novo nascimento? Falou, as pessoas, se a criança não dá uns tapinhas, ela é conhecida como natimorta, ela está morta, precisa de um tapa. Ele falou, então o que nós precisamos é de uns tapinhos do evangelho, é uns tapinhos da palavra, para que nós possamos mostrar que nós temos vida, irmão. Aleluia. Que essa mensagem não é para nós admirar, não é para ler historinha do irmão Borne, nós chorar, admirar, e profeta, mas o profeta apontou, ele saiu de cena, ele apontou isso para nós. Para nós, trazer a mensagem para nós, a palavra para nós. Aleluia. Aleluia. Que possamos absorver isto. Amém. Possamos absorver isto, irmãos. Eu creio que é isso que eu tinha, que me veio ao coração para poder falar com os irmãos. Eu creio que é isso que Deus pôs no meu coração. E às vezes a gente medita numa coisa, e você vem, o Espírito Santo vai levando. Mas o que eu quero é que Deus possa dar o recado. Assim, o profeta dizia, eu não venho aqui para ser visto. Amém. Não venho aqui para ser visto. Eu conversando com o irmão Itajaí, ele disse assim, irmão, eu não vou lá na igreja para ver o pastor. Eu vou lá para ver Jesus Cristo. Amém. Vou lá para ver Jesus Cristo. Então nós viemos aqui para ver Jesus Cristo falar. Amém. Para ver Cristo, ouvir a voz de Deus falar conosco. Senhor Jesus Cristo falando através da sua palavra. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude, que possamos nos revestir disso. E vamos então orar nesta hora. O irmão Oswaldo começa, ou como o irmão sentir. Depois a gente continua, ou quer que nós iniciamos orando. Depois o irmão vai. Fica a critério de você, meu irmão. O Senhor está à sua disposição. Tá? Aleluia. Louvado seja Deus, Senhor. Graças a Deus. Quase sem palavra, viu? Mas ficamos agradecidos de todo o coração. Amém, Senhor. A vinda do irmão Celso, a irmã Eliane, nos visitam e foi dias maravilhosos, horas especial, falando nesse sobrenatural. Isso não é somente literatura, que tem vida eterna. Exato. Vida eterna. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Eu só estou fazendo uma gravação, vou postar, quem sabe depois ou amanhã. Peço para a Lloyd concluir, que agora na oração nós vamos ter a liberdade para oração, né? Deus abençoe aqueles que vão assistir. O nosso pastor Claudinei possivelmente assistirá quando nós estiver postando, e esse vídeo vai também caminhar por alguns lugares, a gente vai enviar. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Estaremos na oração. Saudações ao pastor Claudinei, não o conheço, mas um abraço ao senhor, tá? Que Deus abençoe. Quem sabe numa próxima oportunidade nós possamos estarmos juntos aqui, nos abraçarmos e falarmos das coisas lá de cima. Amém. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por essa oportunidade que através do irmão nos concede.